Olá, pessoal, como estão? Bem-vindos ao curso de admissão de novos cooperados da Copanest Ceará. Eu sou Amarilton Salles, sou médico cooperado, já estou há cerca de 20 anos na cooperativa e a gente vai hoje conversar um pouquinho sobre a Comissão de Ética Médica da Copanest Ceará. Vou começar aqui uma apresentação para vocês, para guiar aqui, e vocês estejam vendo na tela. Pois bem, a Comissão de Ética Médica da Copanest Ceará, ela foi instituída, né? E ela é um órgão dentro da cooperativa que apoia a direção na eventual elucidação de conflitos e principalmente quando existe alguma denúncia, né, dentro do âmbito da Copanest envolvendo um dos nossos cooperados. Então, essa comissão é formada por 3 pessoas, todas cooperados, né, e a gente faz a apuração e seguimento de eventuais denúncias no âmbito da ética médica, tá bom? Segmento aqui. Foi bem. A comissão de ética, então, ela tem por objetivo zelar e trabalhar por todos os meios que ela encontrar, né, que tiver ao seu alcance para o perfeito desempenho ético da medicina e do prestígio e bom conceito de nossa profissão, né, e principalmente dentro do âmbito da anestesia, que a gente está vinculado mais diretamente à anestesia, né, e a gente deve descentralizar esses procedimentos relativos à apuração de possíveis infrações e denúncias de tal forma que eles não fiquem todos sobrecarregando a direção da cooperativa. Então, a gente é uma entidade, um ente autônomo, né? A gente tem autonomia para fazer estas apurações. É mais ou menos assim que a gente funciona, tá bom? E quais são as nossas competências? Para que a gente está lá, né? A gente está lá para promover debates sobre temas relativos à ética médica, né? Temos uma atuação preventiva também, né? Divulgando sempre que possível as normas aplicáveis ao exercício da profissão médica e, em especial, ao exercício da anestesiologia. A gente deve fiscalizar o exercício da atividade médica, né? Para que a atuação de nossos profissionais esteja de acordo com aquilo que é preceito ético e legal dentro da medicina e dentro das normas aplicáveis à nossa especialidade, tá bom? A gente faz a instauração de procedimentos preliminares internos, né, sindicâncias, mediante denúncias formais, né? A gente não trata boato, a gente trata com denúncias formais, tá bom? E a gente representa também um braço longo do próprio CREMEC dentro da cooperativa. Então, a gente colabora com o CRM na educação e orientação sobre os temas relativos à ética médica, bem como, se for o caso, em apuração de eventuais denúncias que nos são encaminhadas. Tá bom? Todos os estabelecimentos que tenham 30 ou mais médicos em seu corpo clínico, eles são obrigados a constituir uma comissão de ética médica, certo? Então, isso se aplica a estabelecimentos de assistência à saúde em geral e outras pessoas jurídicas onde se exerce a medicina. Teve mais que 30, tem que constituir uma comissão de ética médica eleita dentro do seu corpo clínico, tá bom? Como eu falei, são órgãos de apoio, são vinculados e subordinados ao próprio Conselho Regional de Medicina e atuam dentro dessas instituições, ajudando e auxiliando o Conselho Regional de Medicina. Tá bom? Dentro da nossa cooperativa, a gente tem e guarda uma resolução, uma legitimação específica, mas também somos aparados, né, pela resolução 2152/2016 do CFM, que é uma resolução que regula, de uma forma geral, as comissões de ética médica. Estamos previstos dentro do Estatuto Social da nossa cooperativa, assim como dentro da Instrução Normativa número 001 de 2018, que estabelece o regulamento do processo administrativo e disciplinar no âmbito da nossa Copanest. Tá bom? No nosso Estatuto Social, como eu já citei, que a gente também tem essa previsão, tem lá no artigo 16, está ao alcance de vocês, já devem ter lido o Estatuto, o cooperado que infringir a lei, o Estatuto Social da Cooperativa, as deliberações das assembleias, as disposições do regimento interno, as normas baixadas pela diretoria, as disposições do Código de Ética Médica, resoluções do Conselho Federal de Medicina, resoluções do Conselho Regional de Medicina do Estado do Ceará, o que tiver conduta omissiva ou comissiva, ou que de qualquer forma afete o funcionamento da cooperativa, e a relação cooperado, cooperativa,
contratantes, e aqui eu estendo até pacientes, né? Após a apuração dos fatos, a elaboração do parecer da comissão de ética, a decisão de diretoria, estará sujeita às seguintes sanções administrativas: advertência, suspensão das atividades relacionadas à cooperativa e até eliminação da cooperativa, tá bom? Dependendo da gravidade do ato, fato praticado pelo cooperado, tá certo? Então, uma vez que a gente esteja diante de uma denúncia, né, a gente é obrigado a atuar. Essa atuação, ela pode ocorrer tanto de ofício pela própria diretoria, ou seja, independente da provocação de terceiros, a própria diretoria pode exigir, solicitar da Comissão de Ética Médica a instauração de um procedimento, de um processo ético disciplinar para apuração de eventual denúncia, algo que ela acredite que esteja desamparado, né, pelas as normas vigentes, tá bom? E nós atendemos também diretamente mediante denúncias, desde que elas não sejam anônimas, elas têm que ter o mínimo de fundamento e, se possível, via acompanhada de documentação. Ela tem que estar documentada, se possível. Isso ajuda bastante o trabalho da gente, tá certo? Ainda falando de disposições estatutárias, né, nós vemos lá no artigo 4º do nosso estatuto, parágrafo 2º, inciso 5, a gente vê: a Copanest zelará pela observância rigorosa do Código de Ética Médica. Então, tudo aquilo que está dentro do Código de Ética Médica tem guarida, tem apoio, tem que ser obedecido pela gente enquanto cooperado no âmbito das nossas atividades diárias, certo? E outra disposição está lá no artigo 11, o associado se obriga a cumprir fielmente as disposições legais e regulamentares referentes ao exercício da profissão médica, principalmente as referentes às normas de segurança na prática da anestesiologia. Então, é fundamental que a gente conheça essas normas de segurança e a aplique no nosso dia a dia, tá certo? Dos trâmites, uma vez que chega a denúncia para a gente e a gente decide pela instauração de um procedimento disciplinar interno, a gente vai ter um processo rodando nos moldes do auto judicial, né? Ele precisa ter citação, instrução e toda a fase até chegar a um relatório circunstanciado, que é a nossa sentença, entre aspas, tá certo? Então, desses trâmites, a gente segue a forma de autos judiciais, como dito. O denunciado ele será citado, ou seja, ele será chamado a responder, né? E ele será, na citação, no documento de citação, ele será informado dos fatos, né, que constituam possível infração ética. Então, é aqui dali que ele vai ter que esclarecer, tá certo? E a gente vai fazer a audiência, né, de instrução, que será agendada com o cooperado. A gente informa, então, a data desse agendamento, tá bom? Dentro da audiência de instrução, ela poderá ser gravada, né, inclusive em vídeo, né? E a gente vai ter denunciante e denunciado sendo qualificados e interrogados dentro dessas audiências, tomando todos os depoimentos a termo, ou seja, serão depoimentos que serão escritos, à medida que a pessoa vai falando, eles serão transcritos e, ao final, a pessoa assina dizendo que falou aquilo dali realmente, né? Cada uma das partes, tanto denunciante quanto denunciado, poderá enviar até 3 testemunhas para comprovar a versão dos fatos, conforme ele vai dizendo, tá certo? E é facultada a participação de advogados. Poderá ou não a parte levar o seu advogado, né? Isso aí não é obrigatório, às vezes é bastante interessante que esteja presente, tá bom? E, além dessas testemunhas que são arroladas pelas partes, tanto denunciante quanto denunciado, o próprio relator do processo pode intimar diretamente as testemunhas que ele achar que são necessárias para o esclarecimento dos fatos, tá bom? E uma vez que a gente esteja diante de situações em que existem divergências entre os fatos, a história não está batendo, a versão de um está muito diferente da versão do outro, a gente pode promover as acariações. As acariações a gente vai colocar frente a frente, ou testemunhas diferentes, ou a gente coloca denunciante e denunciado, denunciante com testemunha, e assim vai. Até que a gente consiga clarear daquela conversa, a gente consiga entender exatamente qual é a realidade dos fatos, para só a partir de então ter um embasamento para os nossos relatórios, tá?
Uma vez que a gente conclua essa fase instrutória, né, de depoimentos e tudo mais, tudo colocado a termo, a gente vai entrar nas fases de alegações finais. Alegações finais, a gente chama cada uma das partes. Então, primeiro, o denunciante vai ter 10 dias para apresentar um memorial final da impressão dele dentro da instrução do processo, né? A partir daí, são mais 10 dias para o denunciado também se manifestar, e uma vez tendo composto as duas alegações finais, denunciante e denunciado, a gente envia isso daí para a assessoria jurídica da Copanest Ceará. Para quê? Ela vai dizer se os trâmites até então estão regulares. Se estiver tudo regulares, todos os termos colocados direitinho, assinados, tudo bonitinho, a gente vai então ter a emissão de um parecer circunstanciado, né, pelo o relator de cada um desses processos. Então, ele vai colocar esse parecer para os demais membros da comissão para que seja prolatada uma decisão conjunta. Uma vez que seja tida essa, entre aspas, decisão, parece uma sentença, mas ela é um resumo do entendimento da comissão em cima daquilo que aconteceu, né? Então, a gente encaminha isso para a diretoria da Copanest, que ela sim aplicará eventuais penalidades, tá bom? E lembrando que, se existir qualquer denúncia decorrente de descumprimento ético, uma vez apurado, houve descumprimento de preceito ético, alguma infração ao Código de Ética Médica, o diretor-presidente da Copanest, ele é obrigado a fazer um encaminhamento de uma cópia autêntica da denúncia ao próprio CRM, o qual poderá iniciar a sindicância interna e processo disciplinar autônomo, independente da nossa apuração, com possibilidade de imposição de outras penalidades no âmbito daquela instituição, ou seja, do próprio CRM, tá bom? Então, por isso é sempre bom a gente frisar a importância das nossas boas práticas no nosso dia a dia, né? A gente tem que saber aliar teoria e prática, sem esquecer respeito, sem esquecer segurança do paciente. Isso tem que ser parte do nosso dia a dia. Não é para ser exceção, é a regra geral e a regra aplicável a todo e qualquer ato anestésico cirúrgico do qual a gente participe, tá? A gente, além de conhecer as regras e as práticas, as regras técnicas próprias do exercício da nossa profissão, é interessante que a gente conheça também os protocolos que eventualmente são estabelecidos pelos nossos contratantes, né? Às vezes eles têm rotinas diferentes, maneira de realizar procedimentos diferentes, e é interessante que a gente os cumpra, tá certo? Desde que ele esteja adequado àquilo que é preceituado pelo Código de Ética Médica, tá? E nunca despreze o conhecimento científico, né? Sempre é bom a atualização, sempre é bom ver o que é que está sendo a tônica do momento para que a gente não incorra em uma prática, tá bom? Lembrando sempre de refolhear, né? Olhar o que está no Código de Ética Médica, a gente tem que conhecer aquilo dali, e para nós anestesiologistas, a gente precisa conhecer de uma forma muito especial a Resolução 2174/2007 do Conselho Federal de Medicina. Ela cria o arcabouço geral da nossa atuação, e a gente precisa entendê-lo e compreendê-lo, tá certo? Capnógrafo, quando é que se usa, quando é que se tem que fazer consulta pré-anestésica, é obrigatório ou não a consulta pré-anestésica, em que circunstâncias eu posso deixar de fazer uma consulta pré-anestésica, qual a importância de um termo de consentimento, né? Então, tudo isso, o anestesista ele tem que ter muito claro no seu dia a dia, tá bom? Então, em caso de dúvidas, fale com a nossa comissão de ética, tá certo? A gente tem o meio escrito, né? Você pode protocolar dentro da própria Copanest, algo para a comissão de ética, certo? Ou o nosso e-mail oficial, que é o coetica@copanestceara.com.br, como está na tela, tá certo? E lembrando que a gente age com formalismo, portanto, não é através de WhatsApp que a gente acessa a comissão de ética. A gente pode, enquanto cooperados, enquanto colegas, a gente pode se manifestar, mas não é através de WhatsApp que a gente conversa com a comissão de ética. A gente conversa com outro cooperado. Eu sou colega de vocês, vocês podem conversar comigo pelo WhatsApp, mas não no âmbito da comissão de ética. Então, não responda eventualmente a nada para a comissão de ética, porque nós não atuamos através de aplicativos de mensagem, tá bom? Então, a capacidade técnica da gente, né, o empenho, o profissionalismo e a observância de preceitos éticos
é que fazem da Coplanest Ceará uma empresa cada vez mais forte. E vocês estão entrando para uma instituição muito forte, tá bom? Vamos levantar essa bandeira. Essa daí é a nossa cooperativa. Essa daí é a nossa marca. Sejam muito bem-vindos. E estejam com a gente e contem com a Comissão de Ética Médica também na atuação diária de vocês. Sejam bem-vindos. Forte abraço a todos e estamos juntos.